que mais que você encontrou assim de convergência entre relatos históricos de civilizações afastadas? Tipo, sei lá, aqui na América do Sul, no Egito, no Camboja, na Austrália, nos Estados Unidos. Nossa, um monte. Vamos lá, então. Ó, a gente tem, por exemplo, o relato do Platão sobre a Atlântida. Uhum. Né? E aí, olha que interessante, ele fala sobre 9 províncias na Atlântida, né? E aí ele conta, né, que, na verdade, Platão ele teve acesso a essa informação através do Solon, que era um parente dele, e o Solon era um político grego que esteve no Egito e, através de uma escola iniciática lá do Egito, passaram informação para ele, que era informação secreta, a respeito da Atlântida e de como ela teria, né, o último reduto dela teria sucumbido naquela época, né, eles dataram em 10 mil anos atrás, que para a gente seria algo em torno de 12 mil. E aí ele dá detalhes, né, da cidade de Atlântida no livro Timeu e Critias, e aí ele fala dessas 9 províncias. Quando a gente pega os códex do povo asteca, por exemplo, eles falam que são os códex, os livros das migrações, eles falam de como que foi a migração deles até chegarem à Península do México. E eles vieram de uma ilha. E essa ilha chamava Aztlán. E aí, o mais interessante, esse povo, né, os mexicas, eles falam que a tribo decidiu, né, o deus deles falou para eles buscarem outras terras. E aí, quando eles abandonam essa ilha, e essa ilha tinha, nas descrições deles, tinham monumentos e tudo mais, então era uma ilha muito grande. E nesse caminho, nesse percurso, eles se uniram a mais 8 tribos. Então, 8 mais 1 dá 9. Então, a gente está falando de... Enquanto Platão falava de 9 províncias, você vê os astecas falando de 9 tribos que chegaram e atingiram ali a região e alcançaram a região lá da Península do México. Então, olha como bate a informação. Atlântida, Aztlán, né? Então, tem muita similaridade, né? A gente vai ter o Pupuvu, que é dos maias ali da Guatemala, que eles falam que antes dos deuses terem sucesso em criar a humanidade, outras 2 raças foram criadas. A primeira raça, ela foi criada da lama e dissolveu. A segunda raça foi criada de madeira e inundou. E a terceira era deles, que tinha sido criada do milho e que tinha dado certo. E aí, quando a gente fala isso, 2 raças antes da raça humana, né, a gente entra no conceito da teosofia, que fala dos lemúrios e dos atlantes. E aí, como que acabou a Lemúria, de acordo com a teosofia? A Lemúria sucumbiu devido a muitas erupções vulcânicas, e eles derreteram. Igual no Pupuvu fala que a primeira humanidade ela desmanchou. E aí a teosofia fala que na Atlântida eles submergiram, né, através de inundações, o mesmo que os maias da Guatemala falaram. Que é a madeira, que aconteceu o quê? A madeira inundou. A segunda humanidade foi feita da madeira, e aí ela teria perecido após uma inundação. E aí o milho... Deu certo. Que seríamos nós, né? Mas que a teosofia chama de... Nós somos a 5ª raça, né, para a teosofia. Porque as 2 primeiras, elas eram etéricas, né? Ontem tinha um pessoal, né, de teosofia aqui. Teve, aqui a gente falou muito da... Como é que é? Da Fraternidade Branca. Ah, entendi. E mas a gente veio do milho? É o que diz os incas da Guatemala. É a cosmogonia. Somos um milho a gente tem que entender por que eles escolheram essa palavra milho, né? Estaria associada ao que, né? Mas... Vocês comentaram alguma coisa? Ah, tá. Lembrei. Porque o que acontece? A teosofia, como que a Blavatsky teve acesso a essa informação? Através de pergaminhos lá no Tibete, né?
Então, essa daí era uma informação, assim como a informação era lá no Egito, ela foi passada para o solo e o solo tornou público, essa informação ela era exclusiva lá dos monges tibetanos. E a Blavatsky foi lá, foi iniciada lá, teve acesso a um livro de Dzian, e aquele conhecimento ela não podia passar adiante, e ela passou. Tanto é que ela foi perseguida depois disso. E aí a teosofia ela nasce a partir principalmente desses conceitos que estão lá no livro de Dzian. E a teosofia é outro conceito que dá para a gente, por exemplo, relacionar a teosofia com os egípcios. A questão da... É só para esclarecer o povo aqui do chat, a gente sabe que o milho é só um símbolo, a gente sabe. É que assim, o símbolo está sempre associado a uma origem física de uma representatividade de algo. Então, por exemplo, igual ela explicou aqui, tem uma simbologia. Você falou que era o barro que desmanchou. Isso. Aí você pegou a associação do vulcão que explodiu, é isso? Lá na Lemúria, exato. Aí tem a madeira que inundou. Que daí pega a Atlântida que submergiu. Exato. Então assim, gente, é só uma simbologia. Aí tem o milho. O que é o milho? O que vai acontecer com o milho? Não é? A gente tem que se perguntar, o que vai acontecer com o milho? Será que vai superaquecer e vai virar pipoca? Então, inclusive a gente podia comer o milho, né? Gostoso. Mas milho peruano. Eu falo, gente, as cosmogonias, elas usam de simbologias para explicar a realidade. Né? A cosmogonia não é a filosofia que usa a razão para explicar a realidade. Essa é a diferença. Né? Mas a gente também não pode descartar as cosmogonias porque tem muita chave ali para decifrar o nosso passado. Tem um pessoal no chat aqui falando que o milho poderia ser um simbolismo da glândula pineal. O desenvolvimento da glândula pineal no ser humano. É um simbolismo. Agora a gente precisa detectar, decifrar essa chave, né? A glândula pineal se parece com o milho? O formato da glândula? Talvez, né?